povo paraibano, declaro abertos os trabalhos que têm o propósito de debater a elaboração do Código de Direito e Bem-Estar Animal no âmbito do Estado da Paraíba. Convidamos a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. E aí, hein? Quem é que tá? Onde é lá? Para compor a nossa mesa, nós convidamos o Dr. Francisco Garcia, professor e advogado, e que integra também a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB-PB.
nós convidamos para também integrar a mesa o Major Tibério Leite, comandante de Polícia Militar Ambiental, e que, na ocasião, representa o nosso comandante-geral, Euler Chaves. Convidamos Dr. Wagner Magalhães, delegado de Polícia Civil e titular da Delegacia de Meio Ambiente do nosso Estado. Convidamos o Dr. Assis Azevedo, coordenador do Núcleo de Controle de Zoonoses. E convidamos a professora Zélia Bora, da Comissão de Bem-Estar Animal da nossa Universidade Federal da Paraíba. Composta a mesa, eu na qualidade de propositor, presidente da Comissão de Desenvolvimento, tem expediente em mesa, presidente da Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente, convoca os senhores deputados e o órgão técnico para participarem da reunião da audiência pública a ser realizada no próximo dia 26 de abril, terça-feira, às 13h30, no plenário Zé Maris, com o objetivo de debater sobre a elaboração do Código de Defesa Animal no âmbito do Estado da Paraíba. Assembleia Legislativa, Casa Deputadas Pessoa, 19 de abril de 2016. Também em mesa, a justificativa de ausência do deputado Galego Souza. Também de justificativa de Daniela Góes, comunicando a ausência do senhor doutor Romualdo Tadeu de comparecer a este evento. E ainda uma justificativa do senador Cássio Rodrigues da Cunha Lima, justificando a ausência também a esse evento. Também da secretária parlamentar, deputado Jeová Campos, justificando a sua impossibilidade de comparecer a essa audiência pública. Nós registramos as presenças do eminente professor da nossa Universidade Federal da Paraíba, meu dileto e fraterno amigo, Dr. Giuseppe Anacleto Scarano. Também da doutora Poliana Dantas, presidente do Adota João Pessoa. A senhora Fabiola Levi, presidente do grupo Ajude Anjos de Rua. Lia Claro Cutelar, presidente da Vida na Rua. Ana Catarina Andrade, presidente do grupo Árpias. Senhora Maribel Amengual, secretária da APAB. Senhora Santuza Fonseca, da Comissão de Bem-Estar Animal da Universidade Federal. Roberta Petrilli, presidente do OPAN de Guarabira. Jaqueline Ramandot, membro da APAB. Senhora Ionara Lucena, membro do Adota João Pessoa. Registradas as presenças, eu devo aqui de forma bastante rápida, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade que me dá de que eu possa, atendendo a um preceito legal, mas disponibilizar o meu mandato à disposição da sociedade, à disposição, e eu simbolizo todos aqui na pessoa desse grande homem, desse grande cidadão que Deus me deu a oportunidade de conhecer, que é o Dr. Francisco, e que irá usar da palavra e detalhar toda a sua experiência, toda a sua dedicação, todo o seu carinho, todo o seu amor, todo o seu respeito, porque eu tenho certeza que essa peça foi confeccionada com a contribuição de todos,
tenho certeza que não foi uma peça fácil de construir. Tive a oportunidade de participar de 2 reuniões e Francisco tinha consciência disso, que jamais poderia ser uma peça consensual, que cada um livremente, democraticamente expôs as suas ideias, as suas convicções, como enxerga esse grave e sério problema. Quando eu não compareci, meu filho Léo Bezerra, que ali está, pôde também se gratificar dessa nobre experiência. E eu dizia hoje em algumas entrevistas que concedi a alguns veículos de comunicação, meu caro professor Francisco, de que antes dessa ação, que a bem da verdade teve como principal patrocinador, motivador, porque na vida vocês sabem que todos nós vivemos de emoções, e fortes emoções. E não querendo parafrasear, obviamente, o rei Roberto Carlos, mas meu amigo, um amigo que Deus me deu, que é o Dr. Giuseppe, foi quem me tocou, quem me provocou no bom sentido e fez com que nós vivêssemos hoje aqui esse momento histórico para mim, histórico para cada um e para todos nós. Eu era apenas mais um, e dizia isso hoje numa entrevista, que ao passar numa feira, ao passar numa das ruas de João Pessoa, e não foram poucas, ali eu assistia constrangido a um ser humano, se é que nós pudéssemos chamar, venhamos a chamar de ser humano, numa atitude totalmente irracional, espancando violentamente um animal. Não foram poucas as vezes que eu testemunhei. Estou fazendo uma confissão aqui, que quero crer que seja também um depoimento e a confissão da maioria esmagadora da sociedade brasileira e paraibana, logicamente. Então eu testemunhava aquilo, passava ali 5 minutos de contemplação, de indignação, querendo prestar solidariedade, não sabia como, e ir embora. No outro dia não me lembrava de mais nada, e esperar uma nova cena para novamente me tocar. E aí quis Deus, que deu essa nobre missão ao Dr. Francisco, a Giuseppe, a sua esposa Regina, e a cada um de vocês que aqui visualizo. Porque nós sabemos o quanto é difícil hoje, professor Francisco, nós pregarmos e exercitarmos a solidariedade entre nós, seres humanos. Imaginem nós dedicarmos precioso tempo da nossa vida em atenção ao animal, que é animal mesmo. Então o animal tem que se tratar como animal no sentido figurado e duro. Mas aí vocês, com o dom que Deus lhe deu, com a responsabilidade que Deus deu a todos e a cada um, abraçam essa nobre causa. E a minha visão hoje é totalmente outra. Eu tenho que fazer parte desse grupo, eu tenho que dar a minha contribuição enquanto pessoense, enquanto paraibano e enquanto brasileiro. Não tenho dúvida, digo isso de uma forma bastante segura e convicta, de que essa peça que vocês construíram democraticamente a 4 mãos, detalhe a detalhe, vírgula a vírgula, e não é fácil. Eu vivo aqui numa casa que é plural, difícil conseguir o consenso, mas quero crer que nós chegamos a uma peça. Uma etapa vencida, méritos para todos e para cada um, repito, mas que vai se iniciar. Aqui, após a entrega formal da peça, eu irei fazer também a entrega ao presidente da casa, o eminente presidente deputado Adriano Galdino, e aí travaremos discussões. O trabalho de vocês não se encerra aqui, obviamente. Não se encerra aqui, agora que ele vai se iniciar, para os debates que poderemos ter aqui com toda certeza, já que aqui é a casa onde nós vamos tomar a decisão. Nós vamos continuar interagindo no dia da votação, tanto nas comissões como no plenário, para que a peça seja referendada. Posteriormente irá para o governador sancionar, só explicando a vocês como é o ritual. E depois da chancela do governador, aí passa a ser uma lei complementar, uma lei que carece um quórum qualificado, que é um código, uma peça extremamente importante. Então, eu finalizo as minhas palavras parabenizando a cada um. Todos sabem o que puderam contribuir de acordo com o tempo. Parabenizar e simbolizar esse agradecimento na pessoa do Dr. Francisco, e dizer que hoje é um dia
que eu deixo essa casa maior do que entrei, com a experiência. E que, não a partir de hoje, mas já desde a nossa primeira audiência pública, que eu já passei a ver diferente e com outros olhos a atenção e o respeito que nós temos que ter a seres vivos, que muitos nos serviram, nos servem e que fazem parte da nossa vida e da nossa história. Agradeço a todos pela oportunidade, digo isso do fundo do meu coração. É com uma imensa alegria que eu anuncio nesse instante a palavra do tradutor, do relator, como está tão em moda hoje no nosso país, Dr. Francisco, para que ele possa passar para vocês, para os telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, uma peça que, se Deus quiser, será aprovada, consolidada, chancelada pelos integrantes ou pelos representantes do povo, com assento aqui na Casa Epitácio Pessoa. Com alegria que convido o Dr. Francisco Garcia para ocupar a nossa tribuna e, de uma vez por todas, nos entregar essa importante peça. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Saúdo todos os componentes da mesa, em nome do deputado Hervásio Bezerra, que recepcionou esse nosso intento, essa nossa causa, essa nossa vontade de ajudar os animais. Pois bem, eu vou passar para vocês, em breves linhas, em breves palavras, como foi a construção do código e trazer, obviamente, alguns temas que dele código faz parte. E os atores, começando a falar especificamente dos atores envolvidos na confecção da minuta de Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, nós sabemos que quem fez parte da feitura do texto do código fomos todos nós que, de uma ou de outra maneira, estamos envolvidos com a causa animal. Então, protetores e protetoras independentes, os representantes de entidades de proteção animal, a Comissão de Bem-Estar Animal da UFPB, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB-PB, autoridades ambientais, autoridades sanitárias, autoridades médico-veterinárias, enfim, todos nós, em reuniões ordinárias, estivemos reunidos no espaço cultural, debatendo os termos, debatendo as temáticas que iriam compor o texto que hoje nós oficialmente entregaremos ao deputado Hervásio Bezerra para, então, ele dar prosseguimento segundo o trâmite próprio, evidenciado no regimento interno da Assembleia, a fim de que consigamos, em breve momento, a aprovação desse Código de Defesa dos Direitos dos Animais. Tivemos, assim, o apoio legislativo do deputado Hervásio Bezerra, que nos abraçou e que nos deixou completamente à vontade para delinearmos, para tratarmos de toda e qualquer matéria dentro desse código. E o procedimento utilizado para a confecção foi aquela primeira audiência pública, havida aqui nesta casa, em novembro de 2015, várias reuniões ordinárias, a audiência pública ocorrida em Campina Grande, que hoje faz uma semana, na Câmara dos Deputados, onde apresentamos o texto também, e esta segunda audiência pública que acontece hoje. Os temas que fazem parte, os temas que compõem a minuta do Código de Defesa dos Direitos dos Animais. Um dos principais pontos encontrados no Código é exatamente a determinação de que os animais são seres sencientes, isto é, seres que sentem fome, sentem dor, sentem alegria, sentem tristeza, adoecem, enfim, são companheiros, seres que demonstram as mesmas emoções, as mesmas sensações de qualquer ser humano. E por isso, o
código segue no direcionamento da determinação de que eles, por serem seres sencientes, são sujeitos de direito. Esse, reputo, o momento mais importante, é o momento apoteótico de nosso texto, revelador do Código de Direito dos Animais da Paraíba. Porque no momento em que uma lei dessa monta, uma lei que codifica a proteção animal, que codifica os direitos dos animais, afirma, determina que eles, animais, são sujeitos de direito, nós temos vários desdobramentos a partir dessa determinação legal. Como, por exemplo, poderemos disputar judicialmente, com base nessa determinação, quaisquer afrontas aos direitos dos animais. A afronta ao direito de ter uma vida digna, a afronta ao direito de ter alimento, de ter água, acesso à água, de viver livre, enfim, é um dos momentos mais interessantes do Código, porque vai nos dar essa base jurídica. Tanto é que o artigo 2º assim determina: os animais são seres sencientes, sujeitos de direitos e nascem iguais perante a vida, devendo ser alvos de políticas públicas governamentais, garantidoras de suas existências dignas, a fim de que o meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida dos seres vivos, mantenha-se ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Então, é nesse segundo artigo que nós temos essa importante determinação. E em outro instante, logo à frente, temos a relação, por assim dizer, dos direitos dos animais. E os direitos dos animais passam pelas seguintes afirmações contidas na minuta do Código de Direito Animal da Paraíba. Todo animal tem direito a uma existência física e psíquica respeitada, tem direito de receber tratamento digno e essencial à sadia qualidade de vida, tem direito a um abrigo capaz de protegê-lo da chuva, do frio, do vento e do sol, com espaço suficiente para se deitar e se virar, tem direito de receber cuidados veterinários em caso de doença, ferimento ou danos psíquicos experimentados, tem direito a um limite razoável de tempo e intensidade de trabalho, a uma alimentação adequada e a um repouso reparador. Então, esses direitos vêm elencados dentro do nosso código, e a partir da afirmação de que eles são sujeitos de direito, aí sim poderemos realmente pleitear com, penso, êxito junto às autoridades administrativas e junto às autoridades judiciais nos momentos oportunos. Um outro instante, já que o Código é de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, o nome da lei é Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, nós oportunizamos dentro desta lei, ou desta minuta inicialmente, o conceito de vários vocábulos que são utilizados quer dentro dela própria, quer na legislação esparsa ou extravagante de natureza ambiental e voltada especificamente para os animais. Por isso é que nós trazemos o conceito de bem-estar animal, já que a terminologia bem-estar animal faz parte do nome da própria lei. E o que vem a ser bem-estar animal? Óbvio que nós nos pautamos em resoluções do CRMV, em legislações que já existem espraiadas nos mais variados municípios do Estado brasileiro, nos próprios Estados brasileiros, em leis internacionais, em convenções internacionais, na Declaração Universal de Direitos dos Animais, enfim, foi esse o apoio legislativo já existente que nos deu caminho, que nos norteou para a feitura de vários conceitos que nós trazemos dentro do Código. E o que vem a ser bem-estar animal? Bem-estar animal diz respeito às satisfatórias condições fisiológica e psicológica do animal, decorrentes de sua própria tentativa em se adaptar ao meio ambiente em que vive, tendo-se como parâmetros para se aferir tais condições, dentre outras, a liberdade do animal para expressar seu comportamento natural, bem como a ausência de fome, sede, desnutrição, doenças, ferimentos, dor ou desconforto, medo e estresse. Seria esse o conceito trazido pela minuta de código de bem-estar animal.
Outros conceitos que nós trazemos e que são demasiadamente importantes passam pelo que vem a ser crueldade. Por quê? Porque lá na nossa Constituição, no artigo 225, que preceitua ou que traz o regime jurídico da ambiência, do meio ambiente, o parágrafo 1º desse mesmo artigo 225, em seu inciso 7, estabelece que é vedado o tratamento cruel a animal. Pois bem, diante do fato concreto, as autoridades policiais, as autoridades administrativas ficam, deputado Hervásio, a ver navios. Por quê? Em que sentido? Porque para cada um, segundo suas próprias subjetividades, determinada situação fática pode ou não constatar crueldade, evidenciar crueldade. Pois bem, para que essas dúvidas, para que isso seja espancado, pelo menos dentro do estado da Paraíba, nós trazemos o conceito de crueldade dentro do nosso código. Por quê? Porque, repetindo, crueldade é vedado em nosso ordenamento jurídico pela própria Constituição, crueldade contra animais. E o que vem a ser crueldade? Crueldade é todo tratamento doloso ou culposo que causa sofrimento, danos físico-psíquicos ou morte de animais. E, claro, em dado momento de nosso código, nós vamos também caracterizar o que vem a ser um sofrimento do animal, o que vem a ser sofrimento para o animal, enfim. Mas nós já trazemos, conseguimos, digamos, delimitar aquele conceito jurídico indeterminado contido em nossa Constituição ao determinar que crueldade é proibida em nosso ordenamento jurídico em face de animais. Outro momento, outro instante importantíssimo de nosso Código diz respeito ao conceito de maus-tratos. Por quê? Porque a Lei 9.605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais, que apenas dispensou um artigo para os animais, estabelecendo ou vedando os maus-tratos a ele, tipificando essa conduta como sendo crime ambiental. Pois bem, o artigo 32 dessa Lei dos Crimes Ambientais estabelece que praticar maus-tratos em face de animais é crime. E aí pergunta-se, a autoridade policial, a autoridade ambiental, a autoridade administrativa, a autoridade judicial, diante de uma questão a ser resolvida e para que ela seja resolvida, a autoridade tem que decidir se o evento revela ou não maus-tratos a animais. Bom, diante desse conceito jurídico indeterminado também trazido em uma lei penal, nós conseguimos, através ou por intermédio de sugestões, decorrência das 5 reuniões ordinárias que nós tivemos lá no Espaço Cultural, de protetores que até hoje de madrugada mandavam ainda sugestões para o nosso código, protetores de Campina Grande, mais precisamente do Rio de Janeiro, Gil Souza. Eles mandavam as últimas sugestões a ser inseridas nessa minuta de código. Então, a partir de todo esse quadro, nós conseguimos trazer em 45 incisos as várias hipóteses de revelação de maus-tratos em face de animais. Óbvio que nós não podemos tipificar como crime dentro de nossa legislação estadual, porque a competência para tratar de matéria penal é federal, mas nós, enquanto Estado, enquanto competência concorrente para legiferar sobre o meio ambiente, podemos sim definir, conceituar o que vem a ser maus-tratos. E são várias as hipóteses trazidas da realidade dos protetores, das entidades de proteção animal, reveladoras desses maus-tratos. Alguns exemplos nós podemos citar, que estão dentro do código como caracterizadores de maus-tratos. Ação infligida por humano a animais que venham a causar sofrimento, dor, desconforto, golpear, ferir ou mutilar qualquer órgão ou parte externa do animal, abandonar animal, abater para consumo ou fazer trabalhar os animais em período gestacional, lesar ou agredir os animais por espancamento, lapidação, por instrumentos cortantes, contundentes, por substâncias químicas, escaldantes, tóxicas, por fogo ou outros modos que ocasionem dor ou desconforto. Maus-tratos ainda revela-se
no engordar quaisquer animais mecanicamente, despelar ou depenar animais vivos ou entregá-los vivos à alimentação de outros, adestrar ou ministrar ensino a animais com maus tratos físicos e ou psíquicos, exercitar tiro ao alvo sobre quaisquer animais domésticos ou silvestres, sob quaisquer circunstâncias. Ainda, envenenar animal, ocasionando-lhe ou não a morte, é maus tratos, constata maus tratos a quaisquer animais, eliminar sob qualquer modalidade cães e gatos como método de controle da dinâmica populacional ou de controle zoonótico, salvo expressa autorização em lei específica, chicotear por qualquer forma animal que esteja atrelado ou não a veículo de tração. Tudo isso são condutas que, em ocorrendo, revelarão maus tratos. É importantíssimo, são 45 incisos, eu trouxe apenas uma amostra desses 45 incisos. É importantíssimo que nossa lei detalhe, minudencie o que vier a ser maus tratos, porque, por exemplo, um caso ocorrido ainda esta semana na cidade de Solânia, onde a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB-PB esteve presente, com o delegado, com as autoridades policiais, diante do fato, simplesmente a autoridade policial entendeu que não se tratava de maus tratos, mesmo os animais estando com fome, desnutridos e amarrados, mas, segundo sua subjetividade, ali não se evidenciava maus tratos. Imagine, se nós já tivéssemos a lei aprovada, certamente teríamos um parâmetro legal, delineador do que vinha a ser maus tratos. E aí fica óbvio, muito mais fácil para todos nós que lidamos com essa causa, para as autoridades policiais, para as autoridades sanitárias, enfim, de posse desses conceitos, evidenciarmos juntos, diante das situações fático-concretas, se realmente estamos diante ou não de maus tratos. Outros temas são trazidos também dentro do Código, como, por exemplo, a tutela responsável de domésticos, delimitando o que é necessário para que essa tutela se concretize no tempo e no espaço, limita a eutanásia a casos específicos, a nossa minuta de código também impõe a obrigação ao Estado de vacinação regular de domésticos, proíbe a cirurgia de cordotomia, que é feita por muitos profissionais a pedido do tutor para diminuir a altivez da voz, para diminuir a voz do animal, para diminuir o miado ou o latido, para que não incomode as pessoas. Imagine, isso fica vedado em nosso ordenamento jurídico estadual. Proibição de exibição de animais em circos, a exemplo do que vários municípios e de que vários estados já têm proibido, como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, a proibição de se ter em circos animais para deleite exclusivo humano, enfim. Chegamos a outros dois temas que são palpitantes e que nós, em reunião, deliberamos que não deveria ser objeto de nosso código, que é a vaquejada e veículos de tração animal. Muito embora a vaquejada não seja objeto de nosso código, porque pensamos que poderia haver uma polêmica enorme, que poderia haver um impasse e não aprovação da lei como um todo, nós resolvemos deixar esse tema para ser tratado oportunamente, após a aprovação de nosso código. Também a proibição de manejo de veículos de tração animal, também nós não trazemos em nosso código, segundo o que foi aprovado nas nossas reuniões, porque é outro tema extremamente polêmico, e nós temos o exemplo da lei municipal recém-aprovada, que gerou o que gerou, que até hoje não foi implementada. Foi preciso se criar urgentemente uma vacatio legis enorme para que o município pudesse se adaptar à nova realidade, que proibia o veículo de tração animal em todo o município de João Pessoa. Enfim, muito embora não proibamos dentro de nosso código o veículo de tração animal, trazemos minudenciadamente
requisitos para que os veículos de tração animal possam transitar nas cidades do estado da Paraíba. Inclusive, reportando o leitor ao Código Brasileiro de Trânsito, que também já exigiu, desde junho do ano passado, as várias condutas ali previstas em relação aos veículos de tração animal, como, por exemplo, o emplacamento, a identificação desses veículos, enfim, e que até agora, pelo que eu sei, nenhum dos 223 municípios providenciou o que a lei federal já manda desde o ano passado. Então, vaquejada e veículos de tração animal são temas que nós iremos oportunamente, após a aprovação do Código, trazer à baila aqui nesta casa. É o que nós pretendemos. Assim, deputado Hervásio Bezerra, é o nosso código, assim é a nossa minuta de código, e nós, hoje, oficialmente, depois das várias reuniões, depois das várias sugestões por e-mail, por Facebook, até por WhatsApp, recebemos e incluímos em seu texto, entregamos ao senhor para que seja providenciada a tramitação de praxe nesta casa assemblear e que, pedimos, dentro do espaço de tempo mais breve possível, possamos ver a deliberação aqui neste plenário. E nesse sentido, eu convido o professor Giuseppe Ascarano para entregar oficialmente o texto de nossa minuta ao deputado Hervásio Bezerra. Nós registramos e agradecemos a presença de Fernando Iplá, presidente do Instituto Preservarte, a arte de preservar a vida, e registramos também em mesa justificativas de ausência do deputado Frei Anastácio e também da deputada Estela Bezerra. Bem, eu queria fazer aqui um pacto com os oradores que irão usar a palavra. Nós vamos regular o tempo, porque senão fica muito extensa a sessão e todos nós aqui, inclusive os integrantes da mesa, têm compromisso, obviamente. Eu pediria de um tempo maior, como não poderia deixar de ser, ao relator. Eu já, se fosse botar em votação, eu já diria que voto com o relator, viu, Francisco? E convidar para ocupar a nossa tribuna Ragner Magalhães, delegado de Polícia Civil, titular da Delegacia do Meio Ambiente do nosso Estado. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Hervásio Bezerra, professor Francisco Garcia, Major Tibério, comandante do Policiamento Ambiental, demais autoridades que compõem a mesa, boa tarde a todos. Estou na Delegacia de Meio Ambiente, assumi recentemente a Delegacia Especializada. Nós trabalhamos nessa nova gestão com uma nova roupagem. A ideia foi justamente fortalecer esta delegacia, um novo projeto, assumir esse desafio com muita responsabilidade e com muito entusiasmo. Interessante que, quando se fala de meio ambiente, nós apenas não podemos focalizar na repressão qualificada, que é justamente que reside a minha atuação, mas, ao mesmo tempo, a prevenção, ao mesmo tempo, a conscientização. E é muito importante, até como bem apresentou o professor Francisco, nesse código de bem-estar, do direito de bem-estar do animal aqui da Paraíba, não haverá tipificação, não vai se surgir um novo crime. Essa matéria é competência privativa da União. Mas é interessante justamente pelo aspecto dos maus tratos. E eu recentemente participei de uma operação
que foi o caso bem... teve uma certa repercussão do tubarão, lá da Praia do Conde. Foi logo nas primeiras semanas da delegacia. Então nós, em 2, 3 dias, conseguimos identificar os indivíduos responsáveis por aquela prática. Nas investigações, não conseguimos comprovar a morte do animal e restava uma situação. Até que ponto se poderia configurar maus tratos ou não? E como bem apresentou o professor Francisco, não existe, né? A própria lei diz praticar maus tratos. E o que seria maus tratos? Então, existem várias situações. Pessoas que diziam, não, teria que estar numa lista de animal de extinção para poder se configurar maus tratos. Outras pessoas, não, há uma necessidade de uma perícia. Não vai ter nenhuma perícia para detectar a materialidade. E eu pensei diferente. Naquele contexto, ficou comprovado que, no exato momento que os indivíduos partiram para pegar o animal, que ele estava lá encalhado na parte mais rasa, não existia mais ninguém no mar. Então, risco nenhum estava causando mais, nem para ele, nem para a população. E o animal estava no seu habitat. Então, a partir daquele momento que eles decidiram aquela prática de puxar o animal, em nenhum momento ficou comprovado que acionaram a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, SUDEMA e IBAMA. Então, a partir daquele momento em que começaram a puxar o animal, até os investigadores detectaram que aquele animal foi submetido a um sofrimento desnecessário. E naquele contexto de colocar numa carro de mão e de acionar ainda e de jogar ainda no rio. Então ficou comprovado essa situação. Não consegui comprovar a morte. Então restou eu encaminhar de resolver por um TCO e que eles possam resolver e ser responsabilizados pela prática dos maus tratos. Enfim, para concluir, a importância desse código, eu parabenizo a iniciativa do professor Francisco, é nesse disciplinamento. É muito importante que na minha atuação de repressão qualificada, nós temos a atuação da Polícia Militar, que há um bom tempo vem exercendo um trabalho brilhante aqui na Paraíba, e eu venho para somar e para agregar, e uma lei dessa monta serve para disciplinar os órgãos e essa parte de reconhecer o animal como sujeito de direito. Consequentemente, teremos diversas implicações jurídicas. Gostaria, por fim, de parabenizar o professor Francisco pela idealização. Eu sei que foi construído, né, por várias ONGs e demais instituições, e parabenizar também esta casa por abraçar esta causa. Muito obrigado. Convidamos para ocupar a nossa tribuna o Major Tibério Leite. Boa tarde a todos e a todas. Saúdo a mesa em nome do excelentíssimo senhor deputado Evásio Bezerra, o qual eu cumprimento a todos à mesa. Dizer da minha alegria nesse instante, ao tempo que parabenizo a todas as pessoas aqui presentes nessa nobre causa, em especial as ONGs, compostas por homens e mulheres, em sua maioria mulheres, que diariamente labutam nessa causa nobre, que é a proteção dos animais, de forma abnegada, e que por muitas vezes nós temos nos desculpado por ações que nós, infelizmente, ficamos amarrados. Como bem falou aqui o delegado Dr. Hagner, que veio agora e podem acreditar, uma pessoa que chegou para somar e muito, bastante proativa e tem nos ajudado bastante junto à Polícia Civil. E a feitura desse termo aqui, dessa proposta, é muito importante para todos. Há uma grande vacância de entendimento, como já foi falado aqui pelo professor Francisco, essa vacância de entendimento que deixa tanto as polícias, a Polícia Militar como a Polícia Civil, de forma bastante amarrada. E não só, também o Ministério Público, também o Poder Judiciário, a ponto de o Poder Judiciário, já em certo momento, achar que rinhas de galos não é um maus tratos animais. Então vocês entendam só como ficam as autoridades policiais nessas questões essas que foram bastante minuciadas nesse termo,
uma vez que nós chegamos, eu falava há pouco com Catarina, da subjetividade que tem os maus-tratos animais, de dizer que aquele animal está com maus-tratos por não estar alimentado, e nós, policiais militares, precisamos de um respaldo técnico, de algo bem legislado, principalmente de uma avaliação veterinária, e com essas minúcias que aqui foram elencadas pelo professor Francisco, nos facilitam bastante para essas ações. Então, com certeza, essa questão de maus-tratos na Paraíba vai avançar, e vai ser exemplo para muitos estados do Brasil. E isso eu tenho a plena convicção. Esperamos que, no futuro bem próximo, possamos avançar também em outras questões, como a logística para o amparo de maus-tratos animais. Esse é um ponto primeiro e um ponto principal, que é essas questões de maus-tratos, mas nós temos que ver também todo um aparato de logística, professor, por trás disso, que é, no segundo momento, cada dia um passo, mas essa questão de logística, como receber, como conduzir os animais, como manter esses animais que sofrem maus tratos, porque aqui eu sei que as ONGs, elas são bastante saturadas com isso, e isso não é responsabilidade de vocês, isso é responsabilidade do Estado, do município. Então, no futuro bem próximo, nós esperamos que esses pontos também sejam elencados e, deputado, com certeza sejam supridos. Aqui fica apenas a nossa intenção de continuar nessa luta e dizer que a Polícia Militar, em especial o Batalhão Ambiental, está sempre de portas abertas, tanto é que, falava anteriormente, a única denúncia que recebemos diretamente pelo Batalhão Ambiental, todas as denúncias são através do 190, mas a única que é realizada pelo Batalhão Ambiental, por determinação do excelentíssimo senhor comandante-geral, Coronel Wilder C. Chaves, comandante da Polícia Militar, é maus-tratos animais. E nós estamos prontos para atendê-los. Muito obrigado. Muito bem. Convidamos para também usar a nossa tribuna a professora Zélia Bora, da Comissão de Bem-Estar Animal da nossa Universidade Federal da Paraíba. Boa tarde, deputado Hervásio Bezerra, excelentíssimo deputado Hervásio Bezerra, Major Tibério, delegado Regner e a toda a mesa. Eu acredito que hoje é um dia especial de agradecimento, não é? Dentro dessa nossa luta, que tem sido entendida como uma luta atemporal, porque nós não temos tempo, não houve tempo para que ela se começasse, e não há tempo de se finalizar. Portanto, é uma luta atemporal. Diante de uma sociedade tão alienada, de uma sociedade tão despreparada. Então, eu acredito que a relevância da elaboração desse código vem exatamente nesse sentido, não é? De tentar, em nossa sociedade, de uma forma limitada, porém eficiente, chamar a atenção dessa grande população omissa e alienada. Então, nesse caso, eu gostaria de agradecer especialmente a essas 3 pessoas, não é? Sem que, obviamente, isso minimize a luta, o pleito das pessoas, de todas as pessoas que estão aqui presentes, de todos os defensores, mas, em especial, nós não podemos omitir o fato de que o professor Francisco, não é? O apoio do professor Francisco e a inclusão do professor Francisco nessa nossa luta veio realmente colocar a luta animal diante de um patamar extremamente importante aqui em João Pessoa. Então, a professor Francisco, inicialmente, eu gostaria de estender os agradecimentos pelas horas de muito estresse, as horas incansáveis na elaboração desse trabalho. Em segundo lugar, nós não poderíamos, obviamente, deixar de agradecer a professor Giuseppe, não é? Que é alguém, digamos assim, é alguém que veio também a brilhantar a nossa luta, incluiu... sentiu-se sensível, não é? E aderiu à nossa luta, não é? Com o apoio do programa de rádio e o apoio exatamente, e a sua amizade com o deputado Hervásio Bezerra foi definitiva, né? Para que nós, através de uma legislação, esse apoio legislativo do deputado Hervásio Bezerra é essencial,
não é? E dentro dessa casa, não é? Dentro dessa casa, eu acredito que isso vai servir como um exemplo, não é? E como uma prova material da sua dedicação, do seu interesse. E eu acredito que, a partir da elaboração desse código, nós vamos deixar de tornarmos-nos pessoas alheias ou pessoas sem condições de reivindicar coisa alguma, mas agora, diante do código, ela é uma prova material, e essa necessidade através da qual todos nós podemos, a partir de agora, reivindicar e avisar os outros de que existe um código em nosso Estado. E, portanto, você que é desinformado, portanto, você que é alienado e insensível, tem uma prova material e uma prova legislativa e legal para onde olhar. Então, a todos vocês, a todos nós aqui presentes, isso é também algo para que nós não nos conformemos e nem possamos ficar quietinhos em nossos lugares, mas, a partir daí, continuarmos a nossa luta atemporal. Muito obrigada. Comunicar aos presentes, faltam apenas 2 oradores. Pela ordem, eu convido Poliana Dantas, presidente do Adota João Pessoa. Boa tarde a todos. Cumprimento ao presidente da mesa e a todos os colegas. E agradeço a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estar aqui hoje. Porque a gente sabe que essa luta é árdua e é diária. Então, já é uma vitória conseguimos adentrar essa casa e fazer com que a Paraíba inteira escute a voz daqueles que não têm voz e que muitas das vezes são representados através das nossas vidas. Eu me vejo em muitas madrugadas em situações difíceis, tendo que resgatar alguns animais, como eu sei que é constante também na vida dos meus colegas aqui de outras ONGs também. E por esse respeito a essas vidas que vão além das minhas, da minha e da minha irmã, da minha família, que muitas das vezes se põem em risco junto comigo para poder salvar um animal que precisa, esse código está sendo elaborado. De agora em diante, eu tenho certeza que a postura da população também vai modificar. Não só pelo rigor das leis, mas também pelo exemplo que é dado através de cada um aqui. Que essas vidas são importantes, que essas vidas precisam cada vez mais de atenção, por serem mais vulneráveis. Nós até então não tivemos um parâmetro, nada que pudesse nortear como a população deveria agir, além do parâmetro moral e da criação, da formação que cada um obtém dentro de casa e tem para passar para o mundo. Então, a partir do momento que isso é tipificado, e que é, sim, punido e é legislado, com certeza a conduta de muitas pessoas mudará. Quero agradecer também ao nosso colega de sempre, de luta, Major Tibério, que sempre se prontificou a nos atender, muitas vezes em horários impróprios, em feriados, e nós incomodamos, e ele está à disposição. E essa mesa hoje me surpreendeu com uma presença que provavelmente ele não está me reconhecendo, mas que é Dr. Assis, de quem eu recebi meu primeiro animal de estimação. Ele subiu a escada do meu prédio com um animalzinho no jaleco dele. E eu nunca vou esquecer, porque isso a gente leva para a vida inteira, né? E foi meu primeiro bichinho que veio através dele. E esse amor imenso que a gente tem hoje pela vida de uma forma geral. Quando a gente entra em algum lar que a gente vai entregar um animal para adoção, a gente termina se envolvendo com a família inteira. Então, é um bem que é abrangente. Que esse código venha, sim, a ser eficaz aqui na Paraíba e que a gente possa mostrar para todo esse Estado que, apesar deles não terem voz, nós temos. Então, vamos lutar juntos. Aqui não tem entidade A, entidade B, não tem organização A, organização B. Nós somos todos um só. Obrigada, Evásio Bezerra, por abrir a porta dessa casa para escutar tantas vidas que agonizam nas ruas e por dar um pouco mais de dignidade para que tudo isso seja modificado. Obrigada a todos.
nós abrimos aqui uma exceção, a nossa companheira de casa, companheira de assembleia, também uma defensora intransigente dos direitos dos animais, Rosa Duarte, que é assessora do nosso querido amigo deputado Frei Anastácio. Obrigada, deputado, pela oportunidade. Eu me sinto muito feliz hoje e sei que terei uma tranquilidade, porque eu acho que esse código, ele é um farol que iluminará nossa luta daqui para frente. E obrigada, deputado, por tê-lo feito numa construção coletiva. Francisco, você é merecedor do nosso agradecimento pleno. E eu quero dizer que, como protetora, eu me vejo todos os dias sofrendo porque você não tem este farol. Você se ilumina cada dia com uma vela para seguir essa luta tão dura, que é cuidar de um animal numa sociedade que não considera maus tratos, colocar um animal com fome. Eu me sinto feliz por isso. E eu quero dizer que nós apresentamos também um projeto de lei, com a ajuda de Francisco também, que cria o Fundo Estadual de Bem-Estar Animal. E que eu acho também que ele pode ser um outro fortalecimento dentro desse código, porque vai nos ajudar muito a fazer isso. Creio que nessa casa a gente precisa sempre muito de reforço da sociedade. A sociedade tem um papel importante na construção das leis e na fiscalização delas. E creio que as instituições podem fazer uma carta aos deputados pedindo a aprovação desse código. Muito bem. Fazendo valorizar, porque nós sabemos quais os passos que ele passa aqui na Assembleia Legislativa, né, isso, para chegar ao plenário e chegar até o governador do Estado com a sua, como é que se diz, fidelidade ao texto que a gente propõe e que foi feito de uma maneira tão coletiva. Então, deixa eu ver, porque você exatamente. E, para finalizar, deputado Hervásio, você terá o apoio do deputado Frei Anastácio nessa casa, com certeza ele vai estar apoiando o senhor nessa defesa e também compartilhado comigo. Você terá a minha gratidão para sempre por esse gesto seu. Obrigada. Para concluir as inscrições, convidamos Lindali Gonzaga, secretária do Grupo Árpias e engenheiro ambiental. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer aqui, em nome do Grupo Arpias e todas as minhas colegas da Proteção Animal, aos representantes da mesa, a todos os presentes. E eu queria só deixar que todo mundo já falou o que todos nós sentimos, o delegado falou a questão da Polícia Civil, o major da Polícia Militar, a doutora Zélia, da questão da UFPB, a Poliana falou tudo que a gente queria falar sobre proteção animal dentro das ONGs. Eu só queria deixar registrado mais uma vertente do que a gente tenta fazer como proteção animal e que é difícil, que infelizmente ainda não está. A gente não está evoluído ao ponto de chegar nesse ponto, que é tocar na ciência de todos os animais, não só dos animais mais próximos a nós, como cães e gatos, mas todos os animais são vidas, todos os animais merecem respeito e todos os animais têm que ser... precisam da diminuição da exploração. A exploração em favor do ser humano, de qualquer animal, deveria ser considerado crime ao ver dos protetores de animais. Então, isso é uma luta que eu vou, até a minha velhice, se Deus quiser, vou pleitear, vou lutar por isso, vou tentar. Então, é um marco muito importante a criação do código, eu acompanhei desde o princípio, e, inclusive, são mais de 100 artigos. O professor Francisco elaborou esse trabalho brilhante, com a parceria dos protetores de animais e de pessoas envolvidas, simpatizantes da causa.
E foi muito bom, abarca muita coisa, mas nós ainda temos muita coisa pela frente, muita luta pela frente, apesar da legislação estar hoje abrindo os olhos, abrindo caminhos e vertentes para que os animais tenham voz e vez, porque a voz deles são as nossas vozes. Então, é isso, é deixar registrado aqui que os animais de quinta, os animais de abate, os animais que estão agora, nesse momento, enquanto a gente está nessa reunião, morrendo em favor do nosso paladar, do nosso bem-estar, uma questão somente de ego, enquanto nós estamos aqui, eles estão morrendo aos montes, muito mais, passando maus tratos em muito mais escala, do que os animais domésticos, que não desmereço de maneira alguma. Tenho os meus, que sou tutora, não sou dona deles. Então, assim, eu só deixar bem claro que eles também existem. E a gente vai estar sempre representando esse lado também, porque são animais da mesma forma que eu sou animal. E apesar da questão da racionalidade estar acima, claro, porque nós somos administradores do meio ambiente, mas isso não deve ser deixado lado jamais. E um dia nós vamos chegar numa sociedade que vai respeitá-los de alguma forma. Eu creio que vai ser necessário, inclusive, para que o desenvolvimento humano continue sendo acelerado, para que as pessoas continuem vivendo no planeta, porque a questão do racionamento de água, por exemplo, está intimamente ligada à questão animal, porque o nosso consumo desenfreado de proteína animal está acabando, está desmatando áreas enormes. A questão a maior parte do desmatamento ilegal na Amazônia Legal, por exemplo, hoje, ela é em favor da criação da pecuária extensiva. Ou seja, esses animais eles vivem para nos alimentar, uma pequena parte da população, na verdade, porque se todos os grãos empregados na agricultura fossem para alimentação humana, não existiria fome no mundo. Esses grãos são para alimentar o gado, que vai alimentar as pessoas que têm acesso a isso. É muito bom ser um caçador de supermercado. É muito cômodo, é muito fácil. Me desculpem todos vocês por essa questão ser tão polêmica, às vezes ainda eu recebo muita crítica, mas é a minha função dentro da proteção animal, e vou pleitear e vou lutar sempre. Quando se falar de proteção animal, todos os animais estão abarcados. Então, essa é uma mensagem do Grupo Arpias para vocês. Eu creio que todos os grupos de proteção animal concordam, e independente da minha prática, independente como pessoa, eu acho que todas as ONGs que se dizem entidades de proteção animal deveriam colocar em pauta que animal é todo aquele que sente dor, frio, medo, fome e que sofre. E que nós estamos lutando para ser as vozes desses sofredores, desses mártires que servem somente para o nosso bem-estar. E que nós devemos somente continuar sendo administradores disso, cuidar deles, que é a nossa função como administradores do mundo. É essa a mensagem que eu queria deixar. Eles não estão esquecidos pelos protetores dos animais. Obrigada. Acho que o professor Francisco deve estar concedendo ali uma entrevista. E, para concluir esta audiência pública, essa sessão extremamente gratificante, não apenas para os presentes, mas com toda certeza para os telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, e dizer, professora Zélia, que eu posso me considerar aqui um ex-alienado, e espero que todos aqueles que tirarem um pouquinho do seu tempo para fazer a leitura do código, eles vão pegar definições belíssimas. Mesmo acompanhando, Léo me passava algumas informações de como havia sido a reunião, a paciência de professor Francisco, porque vocês haverão de convir que é preciso paciência também para tudo na vida, mas principalmente para construir esse código. Vocês são extremamente inteligentes, nós estamos aqui com pessoas inteligentes, palestras belíssimas. Eu acho que 5 minutos seria pouco para o que todos da mesa, dizer, Poliana, que a sua emoção nos contagia, é a minha emoção também, e a emoção da sociedade. Mas eu finalizo dizendo, professor Francisco, parabenizando a cada um, parabenizando a todos por essa nobre e belíssima missão que Deus me deu, pelas mãos do Dr. José, a oportunidade de me incorporar e de ser um ex-alienado, e quantos estão nos assistindo agora que se transformarão também em ex-alienados. Eu vou deixar de ser aquele que passa, sente aquela pena, mas que morre ali, esse sentimento.
Agora a coisa é diferente. Viram aqui, fiquei gratificado com os palestrantes da mesa, que eu quero aqui nominar, fazer questão de nominar um por um. A presença de Assis Azevedo, que é coordenador lá do nosso núcleo de zoonoses, mas Lindali Gonzaga Arpias, vou corrigir aqui a minha ignorância, me perdoe, engenheira ambiental, muito jovem, que participou, quero crer, de todas as reuniões, com a presença marcante, incisiva. Francisco, vou nem falar, que é o grande artífice de todo esse projeto, desse código. Ragner Magalhães, que tem essa dura missão de dirigir a Delegacia do Meio Ambiente, um jovem talentoso e valoroso, que já abraçou, não a causa de vocês, mas a nossa causa. Abraçou a nossa causa. O Major Tibério, não é a primeira vez que aqui vem, para mim não é surpresa, um abnegado defensor. E a professora Zélia, que aqui, repito, nos brindou em 5 minutos com uma palestra que fez com que todos nós crescêssemos e saíssemos daqui e vamos sair maiores do que entramos. E dizer a vocês o compromisso que assumo de forma pública com vocês, presidente de ONG, com o professor Francisco, os integrantes da mesa e com cada um, que vou bater no peito com muito orgulho por esse Brasil afora, por onde andar. O meu estado tem um Código de Proteção aos Animais, podemos lhe passar uma cópia que foi construído com muito amor, com muito carinho, com muita determinação e que não vai ser uma peça decorativa, não vai ser uma peça de museu, porque nós não vamos permitir. Que Deus nos abençoe e abençoe a cada um. Muito obrigado mesmo pela presença de todos. Uma boa tarde.